Vasco fecha campeão olímpico Zeca, mas o jogador traz na bagagem a mesma dúvida de Marquinhos Gabriel. Por que não vem jogando bem nos últimos anos? Você vai saber por quê, com um depoimento importante de alguém que conviveu diariamente com o jogador no Rio Grande do Sul. Você também vai saber do interesse do Vasco num ponta, que não é burro, um ponta inteligente, que pode ser anunciado nas próximas horas. O mercado cruzmaltino, possibilidade de troca com o São Paulo. E também vamos fazer mais um raio-x do elenco cruzmaltino, que ainda pode ter gente saindo na barca. Olha, tem um problemaço lá dentro que a gente vai contar já já. E vamos falar do time que joga sábado contra o Nova Iguaçu, uma decisão já sob o comando de Marcelo Cabo, que promete equipe ofensiva em São Januário. Essas e outras informações no dia em que o Vasco, mais uma vez, entrou pedindo julgamento da partida contra o Internacional. Será que vai? A gente volta já já, nesse dia agitado num Avenews recheado, depois que ela tocar. Toca a guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Nessa terça-feira, dia 9 de março de 2021, está entrando no ar o nosso Avenews, o nosso vídeo de toda noite, tradicional há 2 anos. Vídeo que você curte, dê o seu like, fortaleça o canal, também espalhe pelos seus grupos de Facebook, Telegram, enfim, aonde puder chegar a um vascaíno, diga: olha, o Avenews está entrando no ar, sempre muito recheado. Mas antes de falarmos das notícias do dia, eu quero dar um recado a você que quer ganhar uma grana extra. Olha, você pode ganhar até R$4.000. É só ir aqui embaixo, na descrição desse vídeo tem um link. Você clica nesse link e paga R$67. Você tem todo um tutorial, tem um para e passo para que você possa trabalhar em casa, com segurança, sem vender nenhum produto extra, não é pirâmide, nada disso. Trabalho justo, trabalho honesto. A cada dia mais gente trabalhando, procurando ganhar dinheiro nesses momentos tão difíceis de pandemia. É só ir no link da descrição. Descubra como fazer. Quem está chegando para o Vasco foi anunciado hoje, foi Zeca. Lateral esquerdo que jogou no Internacional, jogou no Bahia, foi revelado no Santos, teve ótima passagem no Santos, campeão olímpico com a seleção brasileira aqui no Rio de Janeiro em 2016. Zeca, lateral de 26 anos, jogador de Paranavaí, é um jogador que despontou bem para o futebol, mas caiu muito nos últimos anos. Olha, parece que a gente está falando do caso de ontem, do Marquinhos Gabriel, não é? Jogador que também despontou no Santos, jogando muito bem e caiu demais nos últimos anos. Marquinhos Gabriel, já esclarecemos, problema técnico mesmo, condição de jogo. Já já vamos falar até mais sobre isso, porque hoje eu conversei com pessoas próximas a Marquinhos Gabriel que me deram algumas explicações para o insucesso dele no Cruzeiro. Mas o Zeca da mesma forma. Por que um jogador campeão olímpico, cercado de grande expectativa, vem jogando tão mal? Eu fui até Porto Alegre com um dos melhores jornalistas esportivos do Brasil, que é um rapaz de muito talento, que tem também um canal no YouTube, o JB Repórter, e é repórter da TV e Rádio Bandeirantes do Rio Grande do Sul. JB, nosso querido João Batista Filho, por que o Zeca não jogou no Inter? Será que o Zeca vai dar certo aqui no Rio de Janeiro? Olha, preste atenção no depoimento dele. Parece que a gente vai ter que dar uma injeção de ânimo nesse jogador que chega para o Vasco. Fala, JB. Fala, minha gente, tudo certo? Grande abraço para todo mundo do canal Atenção Vascaínos, para a torcida do Vasco maravilhosa, para o Flávio Dias, meu grande amigo. Bom, a situação é a seguinte, vamos falar do Zeca, né, que vocês acabaram de contratar. Ele veio cercado de muita expectativa para o Inter. O Inter entrega o Sacha, que foi super bem no próprio Santos, agora está no Atlético Mineiro, todo mundo conhece aí, conheceu um pouco mais, que era uma promessa do Inter, acabou não explodindo, jogou aquele ano da queda da Série B e por isso também se queimou com a torcida do Internacional. Mas quando vem o Zeca, todo mundo achou um negócio fantástico. Poxa, o Inter traz um campeão olímpico, um cara que vai resolver os problemas da lateral esquerda, que pode jogar na direita também. Nada disso aconteceu. O Zeca
Zeca não comprovou, nunca foi um titularíssimo afirmado, um cara que fazia boas atuações, a torcida começou a não gostar, ele foi pro banco de reservas, meio que se perdeu, teve até um episódio que... Ok, ele estava na folga, mas não pega bem, ele foi para uma Oktoberfest, que tem muita colônia alemã no interior do Rio Grande do Sul, alemã e italiana, e aí, enfim, foi visto embriagado, alcoolizado, filmado. Eu sei que era um momento de folga dele, mas não pega bem para o nome de um jogador de futebol, embora respeite e insisto que ele é um ser humano como qualquer outra coisa. Mas o Zeca não conseguiu dar certo aqui, a sua passagem foi decepcionante pelo Inter, o Inter o libera para o Bahia, consegue um empréstimo e ninguém lamentou, ele não fez falta. A sua passagem aqui não foi boa. Também não foi uma boa passagem pelo Bahia, pelos números que vi, pelas situações, tanto que o Inter sequer cogitou ficar com o jogador aqui, e ele mesmo foi quem pediu uma rescisão amigável de contrato. Ele rescindiu com o Inter e os dirigentes ficaram muito felizes com isso, porque não iam ter que, o que vamos fazer com o Zeca, né? Onde vamos colocá-lo e tal. Então, assim... Eu não vejo hoje, ele não parece para mim estar motivado, embora reconheça que é um ser humano acima da média, embora reconheça que é um bom jogador, mas ele não parece estar focado no futebol. Se o Vasco conseguir trazê-lo para a realidade e dizer, cara, vamos retomar a tua carreira, vamos novamente reconstruir, assim como o Vasco vai se reconstruir agora na segunda divisão, tudo certo, mas o Zeca que eu vi aqui não anima, nem por uma Série B que é extremamente competitiva, porque aqui a sua passagem foi muito abaixo da média, não por futebol, não por talento, mas porque ele não parecia interessado em jogar bola, e isso me preocupa muito. Não sei se ele vai mudar de cabeça não no Vasco, torço para que sim, essa é a dúvida, e só os dirigentes do Vasco da Gama que conversaram com ele vão saber se ele de fato está com vontade de retomar a carreira, porque ele parece com foco em outra coisa. Beleza? Abraço para todo mundo, obrigado, mais uma vez prazerzão falar com vocês, e enfim... Precisando, só chamar. Gente, é mais um para ser recuperado. Bom que não é parte física, é parte mental, de cabeça. De repente motivado, novos ares, torcida do Vasco, Rio de Janeiro. A gente torce muito para que o Zeca, que deve estar chegando agora à noite no Rio de Janeiro, amanhã deve fazer os exames médicos e talvez lá para quinta-feira seja apresentado como vão ser amanhã Hernando e Marquinhos Gabriel. Jogadores fizeram o exame médico hoje, amanhã serão apresentados numa entrevista coletiva na Vasco TV. Sobre Marquinhos Gabriel, eu conversei hoje com uma pessoa muito próxima a ele e perguntei por que o Marquinhos Gabriel não jogou tão bem assim no Cruzeiro. E ele me disse, olha, Marquinhos Gabriel teve um problema sério dentro do Cruzeiro, de briga mesmo, de não aceitar certas diretrizes. Foi pedido a ele para que diminuísse o seu salário à metade. E ele aceitou, prontamente aceitou e voltou a jogar. No entanto, com a chegada do Luiz Felipe Scolari, treinador do Cruzeiro, também na Série B, Luiz Felipe Scolari contratou e trouxe jogadores que ganhavam o dobro do Marquinhos Gabriel. Aliás, aquilo que Marquinhos Gabriel ganhava. E ele não gostou. Foi arguir a direção e acabou sendo afastado e pediu a sua rescisão. Isso, segundo essa informação, essa pessoa trouxe realmente muita inconstância no Marquinhos Gabriel, insatisfação. Ele é um jogador que tem essa personalidade. Quando a coisa anda bem, ele tá bem. Quando sente que o clima não tá muito legal, ele chuta logo o balde. Então é um jogador que chega com essa personalidade e que, segundo essa pessoa me disse, é o seguinte, ele quer jogar. Ele quer ter condição de jogo. Jogando, sendo honesta a disputa, ele vai dar muito caldo no Vasco. É o que a gente espera. Um outro jogador que pode estar sendo anunciado em breve é o atacante Morato. Jogador que tem 28 anos, vai fazer 29 anos, com quem eu falei hoje, durante a tarde. Também conversei com o seu empresário, troquei palavras, o empresário disse que ainda não tinha definido o futuro dele, mas com o Morato tive um papo legal. Sujeito do bem, tranquilo, cabeça boa, que não me abriu absolutamente nada. Mas é claro, quando se fala de time de Série B que seja o Vasco, aquela coisa do, não, o Vasco é muito grande, mas ele não quis me dizer, tem o interesse do Rio, tem o interesse de Curitiba, tem o interesse de São Paulo, tem vários clubes interessados. Ele já está fora do Bragantino, o Bragantino vai emprestá-lo, aliás, ele não soube me dizer por que perdeu tanto espaço no Bragantino com as chegadas de Elinho e de Arthur, mas disse que o futebol tem dessas coisas. E aí eu perguntei qual é a sua característica, Morato, porque o conheci jogando no Ituano como um 10 clássico, jogando por trás do centroavante e ora caindo pelo lado esquerdo.
E quando foi para o Bragantino, jogando pelo lado direito. Ele me disse, não, eu prefiro jogar pelo lado direito. E disse, você é um jogador velocista? Ele falou, não, não achem que eu sou um ponta a ponta, que vai pegar e vai para o fundo. Eu gosto de pegar na ponta e jogar para o meio, fazer a jogada pelo meio, tentar o chute. E ele realmente tem chute muito forte. Estamos aí na expectativa. Pelo papo, senti que ele tem muita vontade de jogar no Rio de Janeiro. É um mercado novo. De repente é mais um que o Vasco vai ter que recuperar. Vamos esperar. Em relação a Rainer e Chico. Rainer, lateral que esteve no Cuiabá até outubro. Eu falei hoje com o diretor do Cuiabá, Carlinhos, que me colocou claramente. Ele saiu daqui em outubro. Falei com o empresário dele, André Cury, que me disse, olha, não tem nada definido, mas a tendência é que ele vai jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. E disse para ele, tá descartado então com o Vasco? Ele falou, nada descartado, mas a tendência é que realmente ele acerte com um time de Série A. Ele não tem pressa, está emprestado a um clube do Paraná, mantendo a forma, jogando o Campeonato Paranaense, e se pintar alguma coisa vai ser muito mais para o Campeonato Brasileiro lá para final de abril. Em relação a Chico, nenhuma novidade também. Hoje o nosso Emerson Rocha teve contato com o assessor de imprensa do Chico, que disse que o jogador ainda não tinha definido, mas se vier para o Rio de Janeiro vai agregar, é um jogador que tem personalidade, que tem muita boa vontade em ajudar. Beto Rapa, que é o empresário do jogador, me disse, não tem nada definido. E aí eu perguntei, mas não era hoje o dia? E ele falou, não, acabou não sendo, e Chico ainda não definiu. Tem possibilidades de ir para fora do Brasil também. Bom, eu senti que Rainer e Chico, a coisa deu uma esfriada, não deu uma esquentada. Bom, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os jogadores que estão no elenco. A começar sobre Martim Benítez. De repente pode pintar Martim Benítez do Morumbi e alguém de lá vir para cá. Se não, tem que pagar para tirar o Ben 10 da colina. Gosta dessa camisa aqui? Olha aqui, ó, camisa oficial, capa. É a camisa Tormenta. Os jogadores usam para aquecer. Essa camisa pode ser sua. É muito simples, gente. Aqui embaixo, no primeiro comentário, tem o link da 1xBet. Entre ali, faça o seu cadastro, um pequeno depósito e print. E mande esse print para vascaínosatencão@gmail.com. Mande pra gente. E você vai concorrer no sábado, no jogo Vasco da Gama em Nova Iguaçu, a essa linda camisa. Camisa Tormenta. Tá no saco ainda, ó. Novinha, novinha, oferecimento da 1xBet. E não deixe de fazer suas apostas. Tem a aposta dobrada com a palavra promocional Vascaínos. É isso. Você pode ganhar dinheiro em dobro. Bota 20, colocando Vascaínos vai para 40. Mas também não se esqueça. Sábado tem sorteio. É só printar, mandar pra gente e você entra no bolo. 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos. A situação envolvendo o Martim Benítez parece que está realmente caminhando para a saída do jogador. O Vasco não tem condição de mantê-lo pelo pagamento, principalmente da multa, da questão que envolve o pagamento para que ele venha para o clube. O Vasco, é bom a gente relembrar aqui, pagou $250 mil no início do ano por um empréstimo de 6 meses. E ainda teria que pagar 3.750 no final desses 6 meses se quisesse comprar o jogador, podendo pagar em 18 meses. Se acontecesse de alguém durante o campeonato, houver aí um interesse, alguém querendo comprar ou então ter o Martim Benítez, o Vasco ainda teria 15% da taxa de vitrine ou então cobriria esse valor. O Vasco hoje não tem condição de cobrir absolutamente nada, caros amigos vascaínos. Por isso, a situação de Martim Benítez é bastante clara. Martim Benítez hoje tem uma possibilidade sim de ir para o São Paulo. O diretor Carlos Belmonte, diretor do Tricolor do Morumbi, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes dizendo claramente que tem interesse do jogador, pelo menos no empréstimo até o final do ano. Disse que a dificuldade é por conta dos valores, o Vasco pagou $250 mil e quer ser ressarcido. Na verdade, a conta mais ou menos é a seguinte: o Vasco pagou 250, quer ter pelo menos esses 3 meses que ainda teria de Martim Benítez como ressarcimento, $125 mil, cerca aí de R$675 mil, mas tem uma dívida com Martim Benítez dos 3 primeiros meses do ano, que não pagou o salário. São $150 mil, 50 mil por cada mês, dando aí quase R$800 mil. De repente fazer uma troca por isso. Mas o que pode acontecer também
é a inclusão de jogadores. Mas olha, quem deu essa notícia hoje de manhã foi o Jorge Nicola, jornalista de São Paulo, do canal do Nicola, que está conosco aqui e que vai contar essa história e vai falar de nomes, até de jogadores que podem entrar nessa negociação. Fala, querido amigo Jorge Nicola. Fala aí, pessoal do Atenção Vascaíno, sou Jorge Nicola e publiquei na manhã dessa terça-feira aqui no YouTube, no meu canal, no canal do Nicola, uma informação a respeito do Benítez. Queria dividir elas com vocês, ou ela com vocês. Contei que conversei com uma pessoa muito próxima ao Benítez e o Benítez quer jogar no São Paulo. Ele tem 4 propostas de clubes brasileiros e a que mais agradou foi a do São Paulo pelo calendário, a possibilidade de jogar Libertadores da América e porque vai reencontrar o preparador físico com quem ele fez enorme sucesso pelo Independente. O Crespo acaba de ser contratado pelo São Paulo e traz da Argentina um preparador físico que tem uma excelente relação com o Benítez. O Crespo também tem feito enorme esforço para que o Benítez vá jogar no Tricolor. O São Paulo já tem um acerto verbal com o Independente, falta apenas uma confirmação ou um acerto também com o Vasco da Gama. Vale a lembrança de que o Vasco havia pago $250 mil para ter o Benítez por empréstimo de 6 meses. Restam ainda 3 meses para que esse contrato de empréstimo termine. Agora São Paulo e Vasco, informação de agora à tarde, que eu confirmei com essa minha fonte. São Paulo e Vasco tentam chegar a um acordo para que o Vasco tenha alguma compensação liberando o jogador de forma antecipada. Para o Vasco também seria bacana, afinal de contas, o salário do Benítez está quase na casa dos $300 mil por mês, vai ser uma bela economia. Que jogadores poderiam ser esses? É só um princípio de conversa, mas os primeiros nomes especulados são do Shailon, meia que estava emprestado ao Goiás, e o do Paulinho Boy, atacante revelado na base, jogador de velocidade, 2 jogadores que o Alexandre Pássaro conhece bem, ex-diretor executivo de futebol do São Paulo, agora diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. A verdade é que Martim Benítez quer, realmente quer, sente que o Vasco não pode tê-lo. Os agentes estão doidos para fazer negócio, ganhar algum dinheiro. Adrian Castellani, o Alexandre Faria querem fazer negócio com o Benítez. O São Paulo quer. O Vasco até quer, mas também não quer perder dinheiro de maneira alguma. E você, o que acha? Acha que o Martim Benítez realmente pode ir se o Vasco receber grana ou de repente incluir esses 2 jogadores, o Shailon e o Paulinho Boia? O que você acha? Eu acho que o Paulinho Boia é um jogador que não vai ajudar. O Shailon pode até ajudar, mas eu queria a sua opinião. Vamos falar então do restante do elenco, a situação do elenco do Vasco. Olha, tem uma situação muito complicada. Eu falei hoje com uma pessoa que é muito ligada à Trafic, a empresa que cuida dos negócios do Wehrli, que me disse bastante claramente, a gente está tentando sim fazer alguma coisa no mercado com o Wehrli. O Vasco já deu essa autorização, mas eu senti claramente que a situação vai ser difícil. O Wehrli é um jogador caro, que ganha $300 mil por mês, é um jogador que não rende, não está jogando bem, e além disso, ninguém quer. Nenhum clube quer pagar esse valor pelo Wehrli. Ou ele baixa e vai, ou então ele vai ficar parado no Vasco recebendo. Mas é um problemaço, porque o Vasco não tem condição mais de pagar esses altos salários. E isso precisa ser resolvido. Problemaço. Mais uma vez digo, parabéns aos envolvidos que assinaram o contrato. Nada contra o Wehrli. Ele só assinou, ninguém obrigou. Mas ele assinou o contrato até final de 2022. E aí como é que faz? Como é que fica essa situação? É realmente muito brabo. Outro jogador que continua no elenco, continua treinando é Carlinhos. Mas eu também tive a informação que se pintar alguma coisa na janela do meio do ano, Carlinhos, que também foi trazido pela Trafic, pode ser que aconteça algo. Porque tem mercado, tem clubes em vários países da Europa que têm interesse em Carlinhos, que gostam de Carlinhos. Bom, aí eu pergunto ao torcedor do Vasco, será que dá pra gente liberar? Se pintarem essas propostas, será que o Vasco deveria liberar o Carlinhos? Bom, o Carlinhos pelo menos permanece treinando. Iago Pikachu, você está vendo a foto aí, colocou aí que está curtindo um descanso. O Paysandu realmente quer o jogador, mas aí não é Série A, é complicado. Mas o Fortaleza quer e existem outros clubes também que podem interessar no trabalho, no futebol do Iago Pikachu, que é um jogador que precisa ser bem tratado por tudo que ele fez pelo Vasco. Não ganhou títulos, mas é um jogador regular, profissional, enfim. Mas o Vasco não vai contar com ele. Fernando Miguel. A tendência é que Fernando Miguel fique, mas o Vasco está sim buscando outro goleiro. Talvez Fernando Miguel muito mais por uma transição, porque é mais velho, pode ajudar na transição, mas o Lucão deve ser o titular para o Campeonato Carioca, para ganhar mais uma experiência, mas o Vasco sim deve contratar
contratar um novo goleiro. Castan está treinando, deve permanecer, mas, mais uma vez, como disse hoje de manhã no Bom Dia Gigante, na apresentação do Emerson Rocha, ninguém é inegociável no Vasco, ninguém. Pode pintar a proposta, o Vasco vai negociar, com certeza. Em relação a Germán Ezequiel Cano, hoje pintou um boato de que, com a saída do Benítez, provável, primeiro que o Benítez nem saiu, e depois que o Germán Cano teria ficado chateado e poderia ir embora. Não é verdade, gente, não é verdade. Eu hoje falei mais uma vez com José Constanço, empresário do jogador, que está muito cético, está muito lacônico nas respostas, é claro, tranquilo, não querendo dar muito pano para manga. Germán Cano tem contrato, quer ficar no Vasco, quer também receber os seus atrasados, mas o Marcelo Cabo já confidenciou a amigos, a gente trouxe isso aqui no final de semana. Germán Cano é um jogador que o Brasil inteiro sabe do seu talento. Como eu, treinador do Vasco, não vou querer ficar com o Germán Cano. Por isso, Germán Cano é um jogador fundamental que o Vasco até tira de uns, dispensa, faz acordos, por exemplo, R$200 mil pelo Gustavo Torres, como deu o companheiro Fred Gomes da Globoesporte.com hoje. De repente, com esse dinheiro, você consegue melhorar e pagar em dia o Germán Cano. É realmente terrível essa questão de salários pagos do Vasco, pelo menos aí nos últimos anos. Então, Germán Cano é um jogador que vai ficar, é um jogador que interessa. Agora, se pintar uma proposta muito grande, uma proposta boa, o que é difícil para um jogador de mais de 30 anos como o Germán Cano, o Vasco sim negocia. Volto a dizer, ninguém é inegociável. Mas Germán Cano, no esquema do técnico Marcelo Cabo, ele é fundamental. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Bom, no sábado tem jogo. Às 18 horas, Vasco da Gama e Nova Iguaçu em São Januário. O terceiro jogo do Vasco precisando da vitória desesperadamente. Vem de 2 derrotas para entrar no bolo. Só os 4 primeiros passam para as semifinais da Taça Guanabara. O Vasco precisa vencer e já vai ter esses reforços, esses jogadores que estão treinando. No gol, como eu disse no bloco anterior, Lucão deve ser mantido. Até para ganhar cancha, poder ganhar corpo, deve ser o jogador a ser escolhido pelo Marcelo Cabo. Léo Matos está com Covid, já não estava se sentindo bem no final de semana. Quando eu falei com ele na semana passada, fiz aquela entrevista, ele já não estava muito bem. Foi diagnosticado, deu positivo e vai ficar afastado. Caio Tenório deve ser o lateral direito. Na zaga, Miranda é o favorito a fazer dupla de zaga com Ricardo Graça. Castan, a princípio, não deve jogar. Castan precisa melhorar a condição física, andou parado como todos, mas é um jogador mais veterano. Mas é uma dúvida ainda. Ricardo Graça ou Leandro Castan, mas a tendência maior para o Ricardo Graça. Na lateral esquerda, não tem ninguém, gente. Deve ser o jovem MT, já instruído pelo técnico Marcelo Cabo, que gostou da atuação do menino nas 2 partidas que ele fez contra a Portuguesa e contra a Volta Redonda. Quem ganha espaço é Andrei, que volta a jogar como titular. Deve formar a dupla de volantes com Bruno Gomes, porque é o esquema que o técnico Marcelo Cabo gosta, de 4-3-3, sendo 2 volantes no meio, com um meia de armação. Esse meia de armação seria Martim Benítez, mas também vem de lesão, não vem jogando, não deve jogar. E aí tem gente que disputa essa posição. Juninho jogou com a 10 contra o Volta Redonda, não foi também. E também tem o Carlinhos, que terminou jogando o Campeonato Brasileiro de uma forma nota 6, digamos assim, mas o Carlinhos pode começar. E os 2 pontas, Gabriel Peck pela direita e Thales Magno pela esquerda, com Germán Cano centralizado. É o time mais provável, é aquilo que Marcelo Cabo está treinando, é claro que vai mexer demais, vai usar dos reforços mais à frente, mas é esse time que ele deve colocar em campo contra o Nova Iguaçu. O Vasco hoje se mexeu mais uma vez no caso Vasco Internacional. Você vai ver e vai ouvir a nota oficial do clube repudiando a atitude do presidente do STJD, que arquivou o processo, não levou nem para julgamento, não deixou nem de alguma forma tentar o Vasco se defender. Você vai ouvir, o clube entrou mais uma vez pedindo a impugnação e ainda tem esperanças nesse caso. Vasco recorrerá da decisão do STJD.
O Vasco da Gama recorreu nesta segunda-feira da decisão monocrática do presidente do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de indeferir o pedido do clube pela impugnação da partida jogada contra o Sport Clube Internacional. O recurso do Vasco sustenta que o clube deveria ter o direito de, ao menos, ter seu pedido apreciado pelo Pleno do STJD, visto que os fatos ocorridos na partida do dia 14 de fevereiro fogem à normalidade de uma partida de futebol, com a falha do recurso tecnológico do VAR. O gol do Internacional, validado nesse período de falha do VAR, logo nos minutos iniciais da partida, foi decisivo para a sorte do Vasco na partida, o que trouxe prejuízos esportivos e, em última medida, financeiros para o clube. A gravidade das consequências dessa falha na arbitragem justifica que o tema seja levado ao Pleno, de modo a garantir a apreciação ampla do tema e que contribua para a evolução do futebol brasileiro em relação à sua arbitragem e ao uso de recursos tecnológicos. E já a gente volta no bloco final aqui do AVNews. Você quer ganhar uma camisa personalizada do Juninho Pernambucano, grande ídolo vascaíno, a camisa do Lyon número 8? Dá uma olhada nessa arte aí. Além da camisa do Juninho Pernambucano, você também pode ganhar a camisa do Bruno Guimarães, volante brasileiro que joga no Lyon, que é aqui de São Gonçalo, pertinho aqui do Rio de Janeiro, e é grande vascaíno. Muito simples. Como é que eu ganho, Flávio? É só você se inscrever no canal e trazer mais gente para que se inscrevam no canal. Chegando a 150 mil no canal Atenção Vascaínos inscritos, chegando a 50 mil no canal AV+, a camisa do Juninho pode ser sua, a gente manda para qualquer lugar do mundo. E a camisa do Bruno Guimarães é para você que quer ser membro do canal. É muito simples, tem uma abinha aqui embaixo, membro. Você entra lá e tem vários planos, tem várias maneiras, é fácil e tranquilo. Chegando a 1000 membros, a camisa do Bruno Guimarães vai ser sorteada entre esses 1000. Fácil. Para ter camisa do Lyon e ter principalmente a camisa de Juninho Pernambucano, vale qualquer esforço. E o time campeão da Copa do Brasil Sub-20, o Vasco, estreia nessa quarta-feira, às 3 horas da tarde, em Austin, no campo do Arte Sul, contra o Planaltina, clube do Distrito Federal, na Copa do Brasil. A estreia na Copa do Brasil, o Vasco brigando pelo bicampeonato dessa competição. O técnico Diogo Siston, que fez um ótimo trabalho, colocou os moleques para jogar e foi muito bem, fala sobre esse novo time, porque agora tem muita gente que vai ficar no time profissional. Ele vai ter aí o Cadu, que foi o herói da Supercopa, pegando pênalti contra o Atlético Mineiro, JP Galvão, que volta, Menezes, que volta, tem o Andrei Volante, o mais jovem, que jogou inclusive contra o Volta Redonda, que também vai ser incorporado, a dupla de ataque Figueiredo e Arthur, enfim, mas tem muita gente do Sub-17 subindo. Vamos ouvir então Diogo Siston, que fala sobre esse novo Vasco que vai estrear tentando o bi da Copa do Brasil. Então, na verdade, nós temos uma base, né? Nós vamos começar o jogo com a defesa que tá habituada a jogar, né? Com exceção aí do Pimentel, que não foi titular, por exemplo, na final contra o Bahia. Mas é uma base já que sabe como o time tem que jogar. Nós temos jogadores que vão iniciar o jogo, que eram jogadores que eram frequentemente utilizados. E mais o pessoal que está subindo. É lógico que é uma nova equipe, tem jogadores com características diferentes, só que a gente tem que entender que o trabalho que é feito na base é para servir o profissional. E se esses jogadores que estão lá e que vão ficar no profissional estão lá por méritos e não, nesse momento não vão estar conosco, é legal porque é realmente o trabalho que tem que ser feito. A base serve o profissional. E aí sim, a gente tem que encontrar soluções para manter esse time competitivo como ele foi na temporada anterior. E antes dos abraços, duas informações. Uma sobre Riquelme. Muita gente pergunta. Eu hoje conversei com o departamento médico do Vasco e tive a informação. Riquelme, ele teve uma lesão muscular, mas já está em fase de transição. Daqui a pouco vai ser liberado para jogo. Portanto, é um jogador que pode, em breve, dependendo daquilo que desempenhar, há muita esperança nesses meninos. Ele precisa ganhar mais massa, o Vasco sabe disso, mas é um jogador que pode ser aproveitado em muito breve. E os paraguaios Ovelar e Diego Fernandes, jogadores contratados, um veio do Sportivo Luquenho e o outro veio do Cerro Porteño, já chegaram ao Rio de Janeiro, estão fazendo exames médicos e dependem aí daquela tramitação de visto para poder jogar como estrangeiro aqui, podendo trabalhar também, mas já está sendo cuidado pelo Vasco da Gama. E agora a hora do abraço.
Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Você que quer dar segurança à sua casa, ao seu condomínio, você que é síndico, você que é dono de empresa, procure a CG Segurança Eletrônica, aquela câmera, aquela cerca, aquele portão automatizado com um bom tempo, fecha rapidinho. Procure o Cristiano, que o Cristiano vai te dar o melhor atendimento. Quero mandar um grande abraço ao primo Uchiha, que me pergunta: Flávio, o Vasco precisa de um bom volante, forte e com muita consistência de jogo? Concordo, primo. Acho que é um jogador de uma posição fundamental para o Vasco. Só temos o Bruno Gomes, que é jovem, e o Andrei, que também é um jogador que não tem tanta intensidade para fazer essa função. Acho que o Vasco precisa, sim, de um grande volantão. Grande abraço, irmão. Um abraço ao Marcos Mendes, muito obrigado pelas palavras, ao Adriano Abad, também muito carinhoso, e ao Jairo Siqueira da Costa. Jairo, você fez uma pergunta para nós nesse vídeo da tarde, que eu fiz questão de dar uma lida lá, e você pergunta: Flávio, como é que eu posso ajudar o canal? Querido Jairo, pessoas como você é que nos fazem ter mais força. Você já ajuda, irmão. Dando audiência, com respeito, conversando com a gente, gostando, discordando ou concordando de uma maneira legal, você já ajuda muito o canal. Se você quiser ajudar mais, veja como foi no início aí do bloco, quando a gente falou da promoção do Juninho Pernambucano e da camisa do Bruno Guimarães. É fácil, você pode ganhar uma camisa sendo membro e outra sendo inscrito no canal. Traga mais gente pra cá pra gente ter mais inscritos, tanto no canal Atenção Vascaínos, como no canal Ave Mais. Um grande abraço, irmão, mas saiba que vocês já ajudam demais, pode ter certeza disso. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, à tarde tem um Boletim AV e à noite eu volto com o AV News. Grande abraço a todos vocês e curtam as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter, e também curta o nosso canal AV Mais. Tchau, turma! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!